Afinal de contas, Jorge Carrascal vem ou não vem? E Gerson, vai ficar ou vai embora depois do Mundial? 70 milhões é o que pode estar entrando no caixa rubro-negro devido à negociação de ex-cria da base. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, De Arrascaeta não treinou ontem, o treino foi cancelado, mas uma foto que mostrou ele na academia preocupou. Um problema aí que pode tirar o jogador do jogo contra o Chelsea. Jogo este que pode nos dar a classificação se o Flamengo vencer. E diga-se de passagem, tem totais condições de vencer. Totais condições. Dentro de campo é o que vai ser resolvido. Mas tem totais condições. De La Cruz melhorou, mas será que vai para o jogo? E Alexandro? Não jogou o primeiro jogo. Vai para o jogo? O Alexandro está liberado aí. Aí vai caber ao Felipe Luiz decidir se coloca ou se mantém o Ayrton Lucas, que, diga-se de passagem, vem jogando bem. Flamengo aí finalizando a preparação para o confronto de amanhã às 15 horas. Tá? O confronto às 15 horas entre Flamengo e Chelsea, que pode dar a classificação rubro-negra. Mudando de assunto, os palmeirenses aí estão se achando o todo, né? Porque nos jogos aí dessa primeira rodada, eles lideraram aí o ranking de público. Só que aquele negócio, os jogos aí tem, os torcedores vão comprando ou não depende único e exclusivamente da torcida rubro-negra, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe que não adianta, né? É domínio geral. E aí os palmeirenses estão achando que a torcida deles é melhor do que a nossa. Vão ter que nascer de novo, né? Essa é a grande verdade. É uma torcida que só se concentra praticamente, a grande concentração em São Paulo. É como a gente falou. E aí é a grande revolta deles, né? O poder aquisitivo de São Paulo é maior do que os demais no país, que é lá que concentra a maior parte financeira do Brasil, né? O dinheiro gira mais ali. Então, mais certo, você ter uma grande quantidade de pessoas com maior poder aquisitivo ali dentro. E é o único clube do estado que está na Copa do Mundo. Mas lembrando, não venham querer medir a torcida em relação ao que está acontecendo na Copa do Mundo, que não é bem assim não, tá? Então se põe no seu devido lugar aí e tudo mais, porque não é bem dessa maneira que se comenta não. Bom, já se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentaram? Compartilharam? Sentaram o dedo no like? Dá essa moral pra gente. É a única coisa que eu peço aqui no canal, a sua inscrição. E que você comenta e que você senta o dedo no like. E que compartilha. Eu não peço mais nada. E jamais vou pedir. Esse não é o intuito. O intuito aqui desse canal, eu volto a falar, é como se eu estivesse conversando com o meu pai, que hoje já não se encontra mais aqui, mas que todo dia a gente conversava sobre tudo e principalmente sobre o nosso Flamengo. E é isso que me fez criar o canal. Então eu jamais vou pedir dinheiro a vocês, jamais. Mas a sua inscrição, os seus comentários, o seu like, o seu compartilhamento nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, isso eu vou. E gostaria da ajuda de vocês.
Toda vez que você assistir os nossos vídeos, se você ainda não for inscrito, não tem problema. Mas compartilha, senta o dedo no like, comenta. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar e principalmente não deixe de sentar o dedo no like. Isso nos ajuda e ajuda muito aqui no canal. E quando sentir a vontade, é só se inscrever, que a gente vai estar de braços abertos a recebê-los. Bom, vamos seguir no barco aí? Vamos começar a trazer essas informações? Vamos lá. Rodrigo Muniz, isso mesmo, o ex-cria da base rubro-negra, podendo fazer entrar nos cofres do Mengão 70 milhões de reais. Como assim 70 milhões de reais? O Flamengo, quando negociou o jogador para a Europa, manteve 25%, de 25% a 30% dos percentuais de uma futura venda do atleta. E o que está acontecendo agora? O Fulham recebeu uma proposta do Leeds United, recém-subida da segunda divisão para a primeira, e quer o atacante brasileiro. Ofereceu uma primeira proposta de 33 milhões de libras e o Fulham recusou. O Fulham pede 40 milhões de libras. O Leeds está aí oferecendo informação dos jornais ingleses, então vai oferecer de novo 36 milhões mais uma porcentagem por metas alcançadas. Se essa proposta for aceita, o Flamengo vai receber aí algo em torno de 69 milhões e meio, 70 milhões de reais. Que maravilha, não é não? Um jogador que o Flamengo já negociou há muito tempo e que ainda pode render e renderá aí, se Deus quiser, uma bolada para o clube de regatas do Flamengo. Precisa se dizer mais alguma coisa? Esse dinheiro cairia muito bem aí para o Flamengo no mercado da bola, nessa nova janela de transferências que irá se abrir no dia 10 de julho. E aí sim dá sequência ao resto da temporada. Bom, mudando de assunto, vamos lá. Gerson, afinal de contas, vai ou não vai? Ele vai para o Zenit ou vai ficar no Flamengo? Cada hora está surgindo uma informação aí diferente. Então vamos lá. Na Rússia, já começa a surgir a informação. Há uns 2 dias atrás aí o presidente do Zenit deu a declaração que a negociação estava em andamento e tudo mais. Agora, na Rússia, a informação que chega é que o Zenit, por causa do embargo aí, do conflito lá no leste europeu e tudo mais, não pode negociar com países que trabalham com dólar ou com euros. Mas aí pode fazer a conversão e passar para o real. Isso aí eu acho meio estranho. Por que eu acho meio estranho? A gente já falou isso aqui e vou voltar a falar. O Zenit contratou o Luiz Henrique, do Botafogo. E a negociação foi sacramentada. Hoje o jogador está lá na Rússia. O Nino, o Zenit, negociou com o Fluminense. E o jogador hoje está lá na Rússia. E já estava essa situação do conflito lá no leste europeu. Para o Fluminense e para o Botafogo, pôde. E aí para o Flamengo não pode. Então isso aí tem algo de errado. Essas informações aí não estão batendo. Essas informações não estão batendo. O Zenit aí negociou o Claudinho e o Malcom para o mundo árabe, que é a mesma situação. Bom, vamos lá.
A informação que está vindo é que o Zenit não tem o dinheiro à vista para pagar a multa rescisória. E eu já trouxe isso aqui no canal, num dos vídeos aí para trás. É só entrar lá no canal, pegar a playlist aí do mês de junho, que está tudo separadinho em playlist, tudo que acontece, as informações de cada mês. Só pegar aí a playlist, é bom que você dá uma maratonada aí para ter umas informações, ficar por dentro do que está acontecendo. Eu falei que o que está acontecendo é que o Zenit não tem essa grana toda para poder pagar à vista. Que ele gostariam aí, porque assim, para pagar à vista não pode, mas se fosse parcelado tinha como contratar. Então isso aí tem algo de errado e muito errado aí, isso aí não existe. O que acontece é que não tem e estão pensando aí em não mais pagar a multa, que a intenção do Zenit era de simplesmente pagar os 25 milhões de euros, só que de uma forma parcelada. E o Flamengo disse não, hein? Não teve a renovação de contrato? O empresário do jogador não veio, não colocou, falou que tinha que abaixar a multa já que não chegaria o salário e tudo mais? O Flamengo, de uma certa maneira, foi inocente, mas se viu aí de uma possibilidade de poder tirar aí o combo Gerson e Marcão. Porque em todas as negociações, toda janela de transferência, sempre chega alguma coisa. Né? Para mim, ainda continua sendo. O Boto foi muito inocente nessa história. Porque o contrato do jogador era até 2027. Se o pai estava falando, deixa falar à vontade. Quem tiver satisfeito, vem cá, compra e leva. Paga o valor que quer e tchau. Mas não é o caso disso aqui agora. A multa é 25 milhões de euros, está lá em contrato e tudo mais. Por que o pai do jogador cancelou o podcast ontem que ele falou que ia soltar o verbo? Porque já sabe que lá na Rússia, os russos não estão mais interessados em comprar. Agora começa a surgir a informação que o Gerson está repensando a sua saída, porque ele não quer se queimar com a torcida do Flamengo, porque se ele sair e amanhã não der certo, ele poder voltar para o clube de coração. Só que peraí, vamos lá. Todo mundo está falando aí, mas é porque é o pé de meia. Jogadores hoje no futebol brasileiro ainda tem necessidade de fazer pé de meia? Os principais jogadores? O Gerson ganha mais de R$1 milhão no Flamengo. Já que a gente está falando dele, ganha mais de R$1 milhão no Flamengo. Precisa fazer um pé de meia? Pé de meia precisa fazer eu, que não vou trabalhar a minha vida inteira e não vou ganhar R$1 milhão por mês, a não ser que eu acerte na Mega Sena, que eu ganhe na loteria. Você que está assistindo, não sei sua condição financeira, e também não cabe a mim. Você hoje ganha R$1 milhão por mês? Então, falar que os jogadores vão para fora hoje para se aceitar, para poder fazer sua independência financeira, isso é conversa. Vai porque quer ir, só que é que a gente vê. E aí começa a entrar nas contradições, é só puxar. O Marcão, quando trouxe o Gerson, lá de novo, que o Flamengo trouxe o Gerson, lá do Olympique de Marseille, o Marcão falou que o dinheiro não era problema, que inclusive o filho dele estava abrindo mão de muito dinheiro para jogar no clube de coração, o clube o qual ele ama. E aí agora vai para jogar, tinha a proposta do Zenit para ganhar 3 vezes mais que ganha no Flamengo, falar que é projeto esportivo. Que projeto esportivo se os clubes russos não podem jogar a Champions League? Só podem jogar os campeonatos locais. Vai perder a visibilidade para a seleção brasileira, que hoje ele joga na seleção brasileira. Então isso é conversa. Isso aí é ladainha, porque tá vendo que é praticamente aí, ao que tá tudo indicando, a negociação tá indo pro ralo. A negociação tá subindo pro telhado. E aí vem essa lenga-lenga falando que não, porque ele tá repensando. Repensando caramba! Ele tá vendo aí que os russos estão dando para trás, que não vai pagar a multa. Não vai pagar a multa à vista, que o Flamengo exigiu e não vai pagar.
Então, ele está vendo a lambança que ele fez nessa situação e o pai dele também. E agora querem inverter. Porque assim, se tivesse errado, por que ele cancelou o podcast ontem? O pai do jogador, o Marcão. Se ele mesmo falou que o Flamengo não protegeu o Gerson, o filho dele. Por que ele não veio e não soltou? Não rasgou o verbo? Porque sabe que a negociação está indo para o ralo. Ele ia falar uma coisa e poderia acontecer outra. Então, assim, ao que tudo indica, ao que pode acontecer de uma reviravolta, pode. Principalmente agora que está tudo fechado. O mercado de transferência está todo fechado. Volta a abrir agora dia 10 de julho. Volta a abrir agora dia 10 de julho. O negócio todo está fechado. O mercado está todo fechado. Dia 10 de julho pode ir, o Zenit pode ir lá pagar? Pode. Mas as informações que estão vindo é que o Zenit não tem dinheiro para poder pagar no cash. No cash. Bom, para a gente finalizar, e Jorge Carrascal, afinal de contas, vem ou não vem? O jornalista Mauro César Pereira trouxe a informação que o jogador, inclusive, pode ser anunciado ainda nessa Copa do Mundo de Clubes. Que o Flamengo aí já praticamente se acertou e conseguiu chegar a um denominador comum. A primeira proposta foi recusada e a segunda uma nova proposta que o Flamengo fez, o time russo viu já com bons olhos a diferença da pedida que eles querem para o que o Flamengo está oferecendo é de 1 milhão de euros. Mas o Mauro César Pereira aí trouxe a informação que o Flamengo pode anunciar aí, sim, o Jorge Carrascal ainda nesse período da Copa do Mundo. Mas aí pode se inscrever? Não. O Flamengo pode contratar, quem não se lembra aí da negociação do Luiz Araújo, o Flamengo fechou a negociação, só que só pôde inscrever na janela de transferência. A mesma situação. Aí, o dirigente, o Mauro César garantindo aí que pode inclusive fechar. O dirigente do Dínamo já disse ao contrário, que devido ao embargo e tudo mais, a negociação pode fracassar. Mas é aquilo que eu volto a falar. O Zenit pode comprar o Luiz Araújo, o Luiz Henrique, não teve problema. Comprou o Nino, não teve problema. Negociou o Claudinho com o mundo árabe, não teve problema. É só quando tem o Flamengo. O certo é, vem ou não vem? Isso aí a gente só vai ver na janela de transferência a partir do dia 10 de julho. Eu, particularmente, acho o jornalista Mauro César Pereira um jornalista íntegro. E ele não sai aí todo dia falando, porque tá fechando com o Messi. Que o Cristiano Ronaldo tá chegando no Flamengo. Que o Neymar já vai vestir o manto sagrado hoje. Não. Ele é muito sensato. Tem hora que ele é até chato da maneira que ele coloca, mas ele é muito sensato. É muito sensato. Vamos aguardar. Onde há fumaça, há fogo. Eu, de uma certa maneira, eu acompanho o Mauro César lá na Jovem Pan, no canal dele, no negócio da UOL que ele tem lá com os companheiros lá, os colegas ex-colegas de ESPN e tudo mais. E eu vejo ele muito sensato e equilibrado. Vamos aguardar aí pra gente ver o que realmente vai acontecer. O que está se falando é que Jorge Carrascal pode ser anunciado ainda nessa Copa do Mundo. Vamos aguardar pra gente ver. Você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.